Amados irmãos e irmãs, que a graça e o amor infinito do nosso Senhor Jesus Cristo encham seus corações. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que não vem dos homens, mas diretamente do coração de Deus. Cristo nos trouxe a água da vida, e quem beber dela jamais terá sede. Essa água não é apenas um conceito, ela é a vida, a transformação, a redenção e a revelação. Hoje, Deus quer abrir os seus olhos para algo profundo, um mistério escondido desde a fundação do mundo. A assinatura de Deus em nós. Desde a criação, Deus colocou sua marca em nosso DNA, assinando cada célula do nosso corpo. Mas o pecado corrompeu essa identidade e o inimigo tem lutado para apagar essa assinatura divina da humanidade. Contudo, Deus não nos deixou sem resposta. Ele enviou Cristo, cujo sangue tem poder para restaurar nossa linhagem e nos reconectar com a fonte da vida. A Bíblia nos diz que seremos transformados. Deus está refinando o seu povo como ouro e como topázio, para que possamos reinar com Ele na sua glória. Estamos vivendo dias proféticos, onde a batalha pela nossa identidade está mais intensa do que nunca. Mas Cristo já venceu e Ele nos chama para assumir nosso verdadeiro lugar como filhos do Deus Altíssimo. E a exortação que eu faço hoje com todo o amor e humildade é o chamado à verdadeira adoração. Amados, hoje mais do que nunca é necessário que nós voltemos à verdadeira palavra de Deus. O Senhor nos chama para adorá-lo em espírito e em verdade. Isso está em João, capítulo 4, versículo 24. Esta adoração verdadeira não pode ser algo superficial, não pode ser apenas um ritual vazio. Quando falamos em adorar a Deus, não estamos falando de simplesmente cantar ou fazer algo para a aparência. A verdadeira adoração vem de um coração transformado, de uma vida que se submete à verdade de Cristo. Sabemos que somos o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Nosso corpo, nossa vida, nosso ser foram feitos para ser morada do Espírito de Deus. Porém, o que vemos no mundo hoje é uma profanação desse templo, onde falsos evangelhos são pregados e as pessoas adoram de maneira errada, guiadas por doutrinas que distorcem a verdade de Cristo. O que vemos hoje não é adoração verdadeira, mas uma adoração corrompida, que se adapta ao mundo e não ao Espírito. O anticristo tem agido de forma sorrateira, infiltrando-se nas igrejas e no coração dos crentes. Ele não está apenas em figuras históricas ou em eventos futuros. Ele está presente nas falsas doutrinas que buscam apagar a verdadeira adoração. E o apóstolo Paulo nos alerta que no fim dos tempos, o homem do pecado se assentará no templo de Deus, querendo ser adorado como Deus. Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Este templo, queridos, não está mais apenas em um lugar físico. É o corpo de cada um de nós, os crentes. O que estamos permitindo que entre no nosso templo? Estamos permitindo que a palavra de Deus reine em nossa vida ou estamos permitindo que a mentira do engano se assente em nosso coração, profanando o templo de Deus? Amigos, isso está lá em Apocalipse. Já se aplica nos dias de hoje. Não podemos permitir que essa adoração seja desvirtuada, como se a graça de Deus fosse algo barato, como se o sacrifício de Cristo fosse insignificante. O Senhor Jesus, ao morrer na cruz, pagou o preço por todos os nossos pecados. E Ele nos chama para viver em santidade, renunciar à nossa carne e oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Em Romanos, capítulo 12, Paulo fala sobre isso. Não há espaço para adoração sem transformação. Não há espaço para uma adoração que não nos exige mudança. A verdadeira adoração não é um ato vazio, mas é uma vida transformada, uma vida que reflete santidade de Deus. Jesus nos chama para negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Lucas capítulo 9. Isso é o que Ele espera de nós, uma adoração que vai além das palavras e que se expressa em atitudes de justiça, santidade, arrependimento genuíno. Por isso, hoje eu exorto a cada um de vocês não se enganarem com falsos profetas.
e pregadores que distorcem o evangelho de Cristo. Esses homens são movidos por um espírito de engano. Pregam um evangelho que não existe compromisso com a verdade. Um evangelho que elimina a necessidade de arrependimento e santificação. Eles pregam uma graça que não é graça, pois nos faz viver como queremos e não como Deus quer. A palavra de Deus é clara em relação a isso. Se alguém vem a vós e não traz essa doutrina, não o receba em casa, nem o salde. Está lá em João 2, capítulo 1. Estamos em tempos onde o erro se disfarça de verdade, onde a mentira é apresentada como se fosse uma luz. Não podemos aceitar isso, não podemos nos deixar levar por falsos ensinamentos que profanam o templo de Deus, que somos nós. Amados, não permitam que o anticristo tome o trono do seu coração. Não deixe que a mentira de um evangelho diluído ocupe o lugar da verdade, que é revelada em Cristo Jesus. Voltemos à palavra de Deus, voltemos ao verdadeiro evangelho, que nos chama ao arrependimento, à santificação e à verdadeira adoração. O Senhor está à porta e a sua vinda será para julgar todos segundo as suas obras. Apocalipse 22. Examinem-se à luz da palavra de Deus. Vigiem e orem para que não sejam enganados pelas doutrinas de engano. Que a nossa adoração seja verdadeira, seja em espírito e verdade, e que possamos cada dia mais glorificar a Deus com um coração puro, um espírito sincero e uma vida santificada. E o chamado final que eu faço, meus irmãos, essa mensagem não pode ficar guardada. Assim como Cristo nos enviou, nós também devemos levar essa verdade ao mundo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16. O maior desejo do inimigo é manter as pessoas cegas e presas no engano, mas a verdade é o que liberta. Por isso eu te convido, compartilhe essa mensagem, envie para quem precisa ouvir, para quem está buscando respostas, para aqueles que Deus está chamando. O tempo é agora. Cristo está voltando. Ele está preparando um povo puro, restaurado e cheio da sua glória. Você faz parte disso? Que o amor de Cristo te envolva, que sua paz inunde o seu coração e que sua luz brilhe intensamente em sua vida. Fique firme, porque o Rei está voltando. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos e irmãs. Na graça de Deus. Amém.